Se o escritor brasileiro de fantasia é um herói sempre em jornada, este livro com certeza é um mentor. Mas não é minha, hein? É da Jana Bianchi. Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar da fantástica jornada do escritor no Brasil. O livro da Cátia Regina Souza. Esse livro saiu esse ano e ele é um livro de jornalismo, na verdade. Ele é um metalivro, ele é um livro sobre escritores e sobre livros. Esse livro foi lançado pela editora Metamorfose e ele reúne entrevistas e impressões de 52 escritores e editores. Principalmente escritores, que eu acho que dos poucos editores que tem, a maior parte também é escritor. Esse livro, ele narra os bastidores do que é ser um escritor de ficção fantástica no Brasil. Ficção fantástica você entenda fantasia, ficção científica, terror. Em geral se usa o termo ficção especulativa, né? Que não é a literatura tradicional, literatura brasileira tradicional. Tem entrevistas dos escritores mais antigos, por exemplo, tem entrevista do R.F. Luquete, que é um cara que ele lança livro desde os anos 50 até atualmente, até gente bem recente, a geração Wattpad. Nesse livro você pode acompanhar os bastidores, na verdade, como eu disse, desde a decisão de por que eles começaram a escrever literatura fantástica, o processo de escrita deles, a produção em si do livro, depois procurando uma editora, editoração, ou tentando fazer uma publicação independente, tentando ganhar a vida com isso, aceitando as críticas, fazendo marketing do próprio livro, tudo isso divididinho em capítulos bem certinho. Então ela divide os capítulos de forma temática, por exemplo, vai ter lá um que é só de publicação independente, e aí ele vai trazer só as entrevistas que falam de publicação independente, dos autores que tiveram experiência com isso, etc. Então é interessante que você vai ter gente que publicou diretamente da forma tradicional, tem gente que publicou de forma independente depois da forma tradicional, teve gente que só publicou de forma independente até agora. Você vai achar todo tipo de experiência aqui dentro. É um livro legal para leitores em geral, porque ele vai te mostrar como é a produção da ficção fantástica no Brasil, da ficção especulativa. E se você não se interessa pela produção, sinceramente eu não sei por quê. Porque existe uma produção nacional muito boa. É claro que é difícil comparar com a produção internacional, que produz muito mais coisa e depois ela vem filtrada para o Brasil, quando chegam nas editoras. Então, algumas editoras compram coisa já de sucesso, coisa que já foi aprovada pelo público, pela crítica e etc. Aqui no Brasil, você vai ter que fazer um trabalho muito mais direto. Você vai ter que ler muita coisa para encontrar as coisas mais legais, na verdade, né? Mas elas não existem? Lógico que elas existem. Tem bastante. Inclusive, nesse livro tem muita gente excelente, assim. Eu não posso testar por todo mundo, porque eu não li de todo mundo. E, sinceramente, eu não ponho a mão no fogo por gente que eu não li ainda. Mas eu já li muita coisa de muita gente desse livro. E eu já li coisa excelente. E para escritores? Nossa, para escritores, se você pretende escrever ficção especulativa no Brasil, aí esse livro já é obrigatório. Aí você tem que ler esse livro porque as experiências dele são uma coisa que vão te trazer muita iluminação em relação ao mercado, em relação ao ofício, em relação a tudo que concerne ser um escritor, sabe? Desde a da parte que eles falam de aceitar crítica, que é muito engraçada, até a parte que eles falam de ganhar a vida com isso, que é um negócio super complexo no Brasil. Tem um ou outro autor que o cara consegue lançar livro bastante, ter sucesso bastante para conseguir viver disso, né? Uma parte que eu fico um pouco triste a respeito disso no Brasil hoje em dia não basta você ser escritor, você tem que ser escritor e promoter, né? Você tem que promover o seu próprio livro, né? Já foi a era dos escritores reclusos. Você pode até escrever muito bem, a qualidade do livro pode falar por si só, e de repente o boca a boca faz com que ele se espalhe. Mas é muito difícil as pessoas começarem a conhecer o livro sem um engajamento do autor ou de alguém que faça por ele, sei lá, ele contratar alguém para fazer marketing, ou a editora fazer um marketing para ele, esse tipo de coisa, né? Apesar desse livro passar experiências esperançosas, que é de gente que conseguiu viver disso, né? Escrever livro fantástico, sei lá, Rosana Rios, Eduardo Spohr, essas coisas. No fim, eu achei uma história um pouco desoladora, né? Porque ele conta até histórias, por exemplo, ele conta algumas histórias bastante desoladoras. Por exemplo, tem entrevista com o Richard Jagges, o Jean-Paul Célie, que eles são sócios fundadores da antiga Tarde Editorial, que tentou ser uma editora que traria livros de fantasia e de ficção fantástica em geral para o Brasil, trazer muita coisa, e não tiveram tanto sucesso, né? Infelizmente, apesar de muito esforço por parte dos envolvidos, não deu certo
a editora, e ela era um expoente aqui no Brasil. Eles estavam atrás de autores nacionais, de coisas novas. Essa tocha acabou sendo passada para outras editoras, né? Tem a AVEC, a Estronho, a Draco, né? Essas editoras, elas estão fazendo esforço com a literatura fantástica nacional, né? Enquanto as grandes editoras, elas pegam um ou outro, assim, normalmente elas vão atrás de gente que já tem exposição por trás dela, que elas têm nome, na verdade, que elas trazem uma reputação junto com o livro, né? Que é o caso... Muita gente fala assim, porque o pessoal publica só youtuber. Não é necessariamente só youtuber, eles trazem gente que tem seguidor, né? Negócio de mídia social. Gente que tem um peso por trás da pessoa, né? A Editora Leia faz isso, a Rocco faz isso. Então, ela tenta trazer gente já conhecida para ter certeza das vendas, né? Eles não trabalham com muito risco, né? Eles querem trabalhar só com certezas. Enquanto isso, quem se arrisca são as pequenas editoras aí, né? Publicando as coisas novas, as coisas diferentes. Vamos ser perfeitamente claro, a maior parte das coisas boas que eu li foram das pequenas editoras de autor nacional. As grandes editoras trouxeram seus nomes fortes e eles têm os livros razoáveis, mas os livros, assim, excelentes, eu li da pequena editora. Claro que existem exceções, os dois espectros, mas essa foi a realidade que eu percebi até agora. Essa foi a minha experiência com a ficção especulativa nacional. Ele é um livro que ele mostra muita dificuldade, né, para os escritores. Acho que o principal problema no Brasil. Claro que você pode jogar a culpa nas editoras e falar assim, as editoras não publicam, os autores nacionais, as editoras não publicam porque o público não compra. Então, tem uma parcela de culpa aqui do público, né, esse preconceito, esse véu que tem que ser penetrado para aceitação dos livros nacionais. Hoje em dia nós temos um grande movimento, os Leia Novos BR, ou autores novos da fantasia nacional, e etc, né? Eu não sei, é um trabalho de garimpo, a descoberta da literatura fantástica nacional. Claro que você vai encontrar mais ouro do que se você fosse num garimpo de verdade, onde tem lama, 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 ouro, lama, 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 ouro. Aqui talvez você encontre, sei lá, lama, lama, ouro, ouro. Tem um equilíbrio. Se você for para a publicação independente, aí você vai achar todo tipo de coisa, porque a publicação independente ela não vai passar pelo crivo de um editor. Não que não existam livros ruins, razoáveis, que editoras lançaram. Mas aí você vai encontrar um universo muito maior, assim. Talvez você encontre até coisas que são excepcionalmente boas, excepcionalmente malucas, que são diferentes demais para uma editora tradicional lançar. Uma editora tradicional, eu digo, até uma editora pequena. De repente ela acha, não, meu Deus, esse livro é muito bizarro para mim. E esse livro é fantástico, o livro é bom, e ela não lançou por causa disso. A mensagem que esse livro traz é uma mensagem de esperança? Um pouco, talvez. Mas eu acho que é mais uma mensagem de esforço, é mais uma mensagem de força de vontade. eu não conseguia parar de pensar, fazer um paralelo aqui com quadrinhos dos Lanternas Verdes, né? Os Lanternas Verdes, eles têm um anel que ele funciona através da força de vontade. Quanto maior a força de vontade do usuário, melhor funciona o anel. Aí depois de um tempo eles encontram anéis com outras cores, com outros espectros emocionais, digamos assim. Aí tem os Lanternas Azuis. Os Lanternas Azuis eles funcionam com a esperança. Então quanto mais esperançoso for o usuário, mais poderoso é o anel. O anel do Lanterna Azul ele funciona muito mais forte junto com os Lanternas Verdes. Porque existe a ideia de que a esperança não é nada sem a força de vontade. Então não adianta você ser só esperançoso, você tem que ter força de vontade. Então, esse livro aqui, essa mensagem que ele me passa é a mensagem dos Lanternas Azuis mais Lanternas Verdes. Você tem que ser esperançoso, sim, com força de vontade. Você tem que se esforçar, porque senão não vai adiantar. Não adianta você escrever seu livro e deixar ele guardado na sua casa. Você quer o quê? Você quer que um editor te ligue, vá na sua casa, abra sua gaveta, pegue seu manuscrito, leia, ache genial e fala, vamos publicar isso amanhã. Tiragem de 1 milhão de cópias. Não. O que você acha que vai acontecer? Você tem que dar a cara a tapa. Eu não sou muito fã de coletâneas de contos, e aqui no Brasil tá tendo uma ressurgência disso, lá fora é muito comum isso. Mas as coletâneas de contos, para que elas servem? Elas servem para você descobrir escritores, para você descobrir talento também, para você... Não só como leitor, sim, como leitor. Isso é legal, porque como leitor você vai lá, pega uma coletânea, você lê aqueles contos. Pô, tem um monte de gente lançando coletânea aí, tem bastante coisa. A Draco lança muita coletânea. Você, como leitor, você pega uma coletânea e você lê um monte de escritor diferente. Aí depois daqueles escritores, vários deles têm livros individuais. Aí você fala, vou ter que comprar os livros de todos aqueles caras pra ver qual que eu gosto. Não, lê os contos, cara. Quando você pega uma coletânea de conto, você tá analisando todos aqueles escritores. Aí você fala assim, putz, esse cara escreveu um conto super legal, provavelmente o livro dele deve ser bom.
E assim vai. E você vai lendo, você vai se envolvendo com isso. É uma forma de teste também, né? No caso da Draco, que tem muitas coletâneas, dificilmente eles publicam o livro, um romance de alguém, sem que a pessoa tenha participado de uma coletânea de contos antes, né? Tenha publicado com eles. E hoje em dia tem também, estão surgindo revistas de contos aqui no Brasil, um negócio que é tão comum lá fora, assim, já existia. Mas aqui no Brasil, as revistas de contos antigas, elas tinham um formato meio de fanzine. Mas hoje em dia, com a revista digital, é legal que a distribuição é muito mais fácil. Esse Atrasgo, por exemplo, do Rodrigo Van Campen, que é uma revista digital legal, você pode assinar para receber contos, e aí você vai conhecer um monte de autor. Poxa, tem coisas bastante interessantes. Isso são dicas que eu tô falando para você conhecer autores nacionais, né? Mas você também pode ir lá na Amazon e ver os mais vendidos. Se você conseguir passar por toda a ficção erótica dentro da Amazon, mas você talvez encontre a ficção fantástica. E aí você vai lá nos itens específicos, né? Vai lá em fantasia, em steampunk, essas coisas, aí você consegue achar ficção fantástica dentro da Amazon, na autopublicação, né? E aí você pode procurar a respeito do autor para ver se você acha alguma coisa legal dele. Se você não quer botar muito tempo lendo um livro, você fala assim, putz, se o livro for ruim, eu vou ler tudo aquele livro. É assim que você descobre os livros bons, lendo os ruins. Faz parte. Mas a experiência, no fim das contas, que esse livro passa é que esse universo, ele é um universo que funciona graças ao amor. Então, graças ao esforço individual. E isso é legal que ele mostra que as pessoas estão fazendo sério. Estão fazendo porque elas querem, porque elas gostam. Não é por grana, não é por nada disso. Porque tipo, se fosse pra ser rico, ou sei lá, virava outra coisa, né? Virava político, fundava uma religião nova, abriu uma igreja. Coisas assim que dá muito mais dinheiro do que você escrever livro de ficção fantástica, né? Você escreve livro de ficção fantástica porque você gosta disso. E provavelmente ele vai ser bom porque você se importa com ele. Essa é a mensagem geral que eu acabo pegando desse livro. Eu falei, existe uma sensação agridoce terminando o livro, né? Agridoce é uma palavra em português que eu não sei se passa a mesma sensação que a palavra em inglês, que é bittersweet, né? Que bittersweet, ele dá uma sensação dupla, né? Uma sensação boa e uma sensação ruim ao mesmo tempo, né? Você se sente um pouco triste e eufórico. É estranho, mas a gente tem esse tipo de sentimento às vezes. Nesse caso é isso também, eu me sinto um pouco triste pelo estado do mercado, por quanto o mercado não consegue evoluir às vezes, por quanto ele patina. A gente está tentando fazer esse esforço atualmente, né? Todo mundo. Tem tanto blogueiro, youtuber, tentando divulgar as coisas e patinando. A gente vai mudar aos poucos, né? Vai conseguir. E ao mesmo tempo, qual é a parte eufórica e a parte feliz é que você tá vendo que as pessoas não estão desistindo. Que elas não podem desistir. Tem gente muito antiga que tem um capítulo sobre isso, né? Sobre desistir, sobre quantas vezes você pensou em desistir, quando você quis desistir, sabe? Porque é difícil você continuar com uma coisa que você não ganha vida com ela. Para a maior parte dessas pessoas, não é o ganha-pão delas, elas têm uma outra profissão que sustenta a escrita, né? Uma delas, uma das mais comuns é professor. Poxa, tem muita gente que é professora e também escreve. Tem gente que gasta mais dinheiro lançando os livros do que ganha. Porque é qualidade. Não é que ele gasta dinheiro, sei lá, imprimindo 1 milhão de livros. Porque o cara paga um diagramador, um revisor, um leitor crítico, porque ele quer que o livro dele seja bom, e ele paga bons profissionais isso aí, e aí, no fim o livro não tem retorno específico, porque ele gastou uma grana com isso. Acontece. O cara pagou um ótimo ilustrador pra fazer uma capa legal pro livro dele. Tem esse tipo de coisa, né? E não é por vaidade, é porque ele quer que aquilo seja bom. Não é porque ele simplesmente quer ter um livro no nome dele. A maior parte dos escritores tem vários. Sabe, seria por vaidade o cara ficar fazendo um negócio desse, o cara fazer um tremendo esforço desse? Não. É porque eles amam isso. Porque eles gostam. O mercado no Brasil tá melhorando. E eu acho que vai melhorar mais ainda. Porque eu acho que conforme a informação é divulgada, conforme as pessoas têm acesso a mais coisa, as coisas que importam chegam para as pessoas que importam, sabe? Então, eventualmente, tem alguém que não sabe que ama isso ainda, que gosta de livro de fantasia nacional, por exemplo, e ele vai descobrir aí ano que vem, outro ano, e vai comprar um monte de livro. Eu acho que tem muita gente que é assim, sabe? Eu acho que é o nosso futuro. Eu acho que vai evoluir. Com certeza. Eu tô aqui me esforçando para isso.
Você tem que me ajudar, né, rapaz? Por favor, dá uma ajuda aí. Leia livros de escritores brasileiros. Eu vou ler mais também. Eu tô fazendo mais os clássicos, mas beleza. Essa impressão boa e essa impressão ruim mostra que é um livro realista. Mostra que é um livro pautado na realidade e realmente na experiência dessas pessoas. Eu achei fantástico o livro, no fim das contas. É um livro curto, mas que ele passa muita coisa, porque ele tem a experiência de muitas pessoas e só os pontos mais importantes, né? Meus parabéns à autora, ela fez um trabalho fenomenal. Eu sei que é um negócio super complexo, você gravar a entrevista e depois você transcrever as partes mais importantes dessa entrevista, você tem que ter muita atenção, tem que ir atrás de muita gente, sabe? Eu sei que deu um trabalhão. Eu também agradeço a Kátia Regina, porque ela mandou o livro para mim, ó, com um autógrafo. Leia o livro. É muito legal você conhecer a respeito do que você gosta, né? Se você gosta de livros de fantasia, é legal você conhecer a respeito deles, né? Essa é a minha dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao canal.